Perfeito, Ricardo Senna. Por que que a gente fala isso, né? Porque o jogo de amanhã é um jogo especial, é um jogo importante para o torcedor de São Paulo e a gente está com o cara que vai ser a voz amanhã da transmissão oficial da partida na Paramount, né? E ele está aqui para falar conosco, né, nesse ambiente são paulino, para falar um pouco dessa expectativa do jogo. Ele que narrou o jogo de ida aí também, Nivaldo Prieto, nosso amigo. Muito boa noite, Nivaldo. Obrigado por participar aqui conosco dessa live. Rapaz, a gente estava falando aqui, né? O jogo de ida é um negócio realmente assim inacreditável, né? O São Paulo, 2 pênaltis para os caras, pênaltis perdidos, bola na trave, 2 bolas na trave, mas o São Paulo vive. E aí caiu aí para terça-feira, né? A gente brinca da quarta de Libertadores, a terça de Libertadores do São Paulo Futebol Clube. Nivaldo, queria que você falasse um pouco sua expectativa para essa partida aí também, né? Queria que você falasse o que você espera narrar amanhã às 9h30, horário de Brasília. Boa noite para você. Boa noite, Gabriel. Boa noite, Ricardo. Pessoal que está com a gente aqui na arquibancada tricolor, em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite, né? Uma honra participar com vocês aqui e trazer um pouco de informações, um pouco de expectativa para o torcedor do São Paulo, que está ansioso, como já disse o Ricardo, para terça-feira, para que a hora chegue logo, entre em campo e decida essa vaga para as quartas de final da Conmebol Libertadores da América. Pois é, eu tive na terça-feira lá em Medellín, na Colômbia, transmitindo o jogo com exclusividade para o Paramount Plus, e vai ser assim amanhã também no Morumbis. E se você perguntar para mim o que você espera desse jogo, tem vários caminhos para a gente entrar aqui, Gabriel e Ricardo, com relação a essa partida de São Paulo, que é fundamental para essa temporada agora, com o Crespo dirigindo a equipe e que claramente nas últimas rodadas do Campeonato Brasileiro conseguiu corrigir uma série de coisas no time do São Paulo e botou no Campeonato Brasileiro nos trilhos. Na Libertadores da América, o Zubeldia já fazia um bom trabalho, pelo menos na fase de grupos da competição, a ponto de classificar a equipe em primeiro lugar, deixar o Libertad na segunda posição. Ponto. Agora, enfrentar o Atlético Nacional em Medellín é difícil para qualquer equipe do continente. É muito complicado jogar lá em Medellín contra o Atlético e contra a sua torcida. De modo que, para a gente falar do jogo de amanhã, vamos rapidamente passar pelo jogo de terça passada. O São Paulo foi muito mal na partida e conquistou um resultado espetacular, um empate por 0-0. Eu acho que todo torcedor São Paulo está lembrado do Cardona. Muito obrigado, Cardona. Um abraço para você. Perdeu 2 pênaltis, 2 bolas na trave. Quando a gente fala perdeu 2 pênaltis, é muito importante a gente também valorizar o goleiro Rafael. O Cardona perdeu um pênalti que chutou para fora e no outro o Rafael foi buscar. Então, mérito para o goleiro do São Paulo. Com relação à partida desta terça-feira no Morumbis, é casa cheia, é clima de Libertadores que só o torcedor de São Paulo entende e consegue se relacionar com o time. Vai ser de uma grande expectativa para o Crespo, que eu me lembro que depois do jogo lá em Medellín, perguntaram para ele, Crespo, e como é que vai ser o jogo lá em São Paulo agora? Ele falou, não sei, eu não conheço. Eu vou experimentar só na semana que vem. Então ele vai ver o que é emoção e o que é tremer o Morumbis, o Cícero Pompeu de Toledo, para um jogo tão importante. Bom, para essa introdução, eu acho que eu já falei demais, mas eu estou aqui para bater papo com você. Eu nem ouvi a voz do Ricardo ainda, eu estou aqui à disposição e vamos falar desse jogo aí e sobre o jogo da terça passada também. Vamos nessa. Boa, valeu, Nivaldo. Obrigado aí por participar com a gente aí mais uma vez. Um prazer ter você aqui. O pessoal do chat até tá falando nostalgia, né? Da gente ouvir a sua voz com narrações icônicas do São Paulo, FIFA, um monte de coisa aqui que a gente tem na memória, né? Título de Libertadores da América. Também, pelo amor de Deus, né? Mais de um. Mais de um, exatamente, mais de um. E, cara, assim, acho que a primeira coisa que eu queria te perguntar é... Porque, assim, a gente fica tão envolvido na bolha dos jogos do São Paulo, né, trabalhando com isso,
que quando a gente está trabalhando no jogo, às vezes a gente está preocupado ali com a parte técnica, aspectos técnicos e tudo mais. Mas quem gosta de futebol não perde a emoção. Você fica ali, né, vidrado, vendo algumas particularidades e tal. E a Libertadores ela é diferente para o São Paulino, como é para outros torcedores também, mas para o São Paulino parece que ela tem um quê a mais, ela tem um tempero diferente, né? E aí eu queria primeiro que você comentasse de tantas narrações que você fez, Nivaldo, qual título geralmente é o mais marcante, né? Mas teve algum jogo assim diferenciado que você fala, pô, esse jogo aqui, cara, foi diferente, né? Esse jogo aqui me marcou, seja por alguma questão profissional sua, ou por algum momento, teve algum icônico assim? Ricardo, tem vários, tem vários. Agora, aqui para a arquibancada tricolor, eu vou trazer então essa pergunta que você está me fazendo. Quando você começou a construir a pergunta, eu já fui buscando na memória também alguns jogos importantes que eu transmiti de São Paulo, na Libertadores da América, em Sul-Americana, em tantas competições, mas enfim, o clima essa semana aqui, o ambiente, é de Libertadores da América. Olha, para você e para o teu público, o pessoal que está com a gente aqui no chat, veja se essa aqui interessa. Uma noite de quarta-feira do ano de 1992, eu saio dos estúdios da Rádio Eldorado, que à época ficava no bairro da Aclimação, em São Paulo, para quem conhece, para atravessar a cidade e chegar até o estádio à época do Morumbi, para transmitir São Paulo e News Old Boys. Aquela semana tinha um feriado prolongado e o feriado começava na quinta-feira. O feriado era quinta, emendava sexta-feira, sábado e domingo. E o jogo na quarta-noite. O trânsito em São Paulo, você consegue imaginar o que virou numa quarta-feira de feriado prolongado, decisão de Libertadores da América e o São Paulo na decisão. E aquela época, o ano de 92, não era 50 mil espectadores, 60 mil, 70 mil, nem 80 mil, nem 90 mil, nem 100 mil. Passava de 110 mil espectadores. Né? Público oficial. Público oficial, me lembro lá, 109 mil, se eu não estou enganado, 540. Mas muita gente afirmando que tinha mais de 140 mil pessoas dentro do Morumbi. Então, você imagina o que virou a cidade. E eu entro no carro para ir transmitir. Em 92, me corta aí, viu, gente? Vocês estão ancorando aí se eu estiver alongando demais. Em 92, a gente saía na viatura, que a gente chamava da emissora de rádio, da Eldorado, e aquela viatura, ela fazia também, durante o dia, o trânsito em São Paulo, com repórter de trânsito. Era um na viatura e um no helicóptero. Então, ela tinha um rádio de comunicação que conectava na central da emissora e ia para o ar através daquele rádio. E eu indo para o Morumbi, eu já percebi que eu ia chegar atrasado. Então, eu já comecei parte da transmissão através do rádio de comunicação da emissora dentro da viatura indo para o estádio. Pô, mas como é que você fazia? Eu ouvia pelo rádio Fiore Gilhote, que transmitia na Bandeirantes com a equipe de reportagem no campo. Eu tinha um repórter no campo, um comentarista que já estava na cabine, só faltava o narrador. E eu ia pensando algumas informações, ia de dentro da viatura ancorando a transmissão com destino ao Morumbi. Bom, quando eu cheguei ao Morumbi, vários jornalistas, amigos, no portão de entrada, todos atrasados por conta do trânsito, e eu entro na cabine do Morumbi para transmitir o jogo, mas ainda assim não era uma transmissão inteira, era mais ou menos um posto, né, da transmissão. E quando eu entrei na cabine, o Mário Marinho, que era o comentarista e era o nosso editor-chefe do Departamento de Esportes, falou: eu tenho uma notícia para dar para você. Eu falei: é mesmo, Marinho? Qual é? É boa a notícia? Ele falou: maravilhosa. Nós vamos transmitir o jogo inteiro e você vai narrar a decisão aqui com o São Paulo. Cara, foi de uma emoção, foi de uma alegria, eu acho que você consegue imaginar, né? Um jogo difícil, um jogo complicado, um jogo duro, e que a decisão foi para os pênaltis. Então, esse foi, sim, um dos jogos mais emocionantes. Você falou do São Paulo,
mas eu acabo aqui incluindo todas as transmissões que eu fiz de Libertadores da América, foi dos jogos mais emocionantes. Você também já colocou, olha, a final é sempre emocionante, mas ali teve vários temperos especiais, como, por exemplo, foi a primeira final que eu transmiti de Libertadores da América. Então, para você ter uma ideia, eu não esqueço do jogo, eu não esqueço do dia, eu não esqueço do feriado, eu não esqueço do nosso atraso, mas graças a Deus deu tudo certo para nós na transmissão e para o São Paulo, sobretudo. Pô, que história sensacional, Nivaldo. Cara, obrigado por compartilhar isso conosco aí. Então, o chat também está muito feliz, né? Lembrando desse momento, bom demais ouvir, então, esse relato. Para a gente falar do jogo de amanhã também, para a gente projetar bastante, porque eu sei que hoje São Paulino, né? E eu sei que você também entende esse sentimento da torcida, né? O cara vai dormir mal, o cara vai dormir 3 da manhã, ele vai acordar no meio da noite, o cara não vai, assim, não vai passar o tempo hoje, né? E aí, amanhã aquele dia vai lento, o cara acorda para trabalhar, não passa o tempo, parece que é tudo mais, assim, doloso, enquanto você tem aí tudo mais, assim, complicado quando você tem um jogo desse tamanho à frente. Queria que você falasse um pouco também, Nivaldo, assim do que você espera, principalmente, claro, a gente vai destrinchar aqui, mas da parte ofensiva do São Paulo para essa partida, né, que não conseguiu, então, assustar muito o time do Atlético Nacional no jogo de ida. Você acha que tem a ver com o fato de ter sido um jogo na Colômbia, que já é um jogo complicado, ou com o fato de que o São Paulo, de repente, usou um esquema mais defensivo e pode colocar Rodriguinho e soltar mais o time para esse jogo de amanhã, Nival? Então, Gabriel, eu tava me lembrando aqui das entrevistas que aconteceram ainda no campo, logo depois do jogo. Eu me lembro que o Rafael falou. Qual foi o outro jogador que ali no campo passou para conversar com a gente no nosso microfone? Se eu não estou enganado, o Lucas. Não, se eu não estou enganado, não. O Lucas, com certeza. E teve um outro jogador que passou e falou: olha, é muito difícil marcar esse time. Os caras são muito grandes, eles são pesados, né? A gente teve dificuldade para entrar no jogo, a gente teve dificuldade para parar o time deles. E a equipe do Atlético Nacional é uma equipe muito perigosa. Mas tem um detalhe, e foi perigosa até aqui na Libertadores da América, principalmente jogando em casa. A gente precisa entender qual vai ser a postura do Atlético Nacional amanhã no Morumbi e, mais importante do que isso, é entender como vai ser a postura do São Paulo contra o Atlético Nacional. De que maneira o time vai se comportar e vai encarar a equipe colombiana. Eu entendo que agora o Lucas, que faz, na minha opinião, uma diferença absurda na equipe do São Paulo, ele podendo entrar desde o início do jogo, já traz uma esperança e uma segurança muito grande para o time, para o início do jogo, para buscar o resultado. Porque aqui é o São Paulo que vai ter que partir para cima do Atlético Nacional. E vai encontrar brechas. Quando a gente fala de um time forte, de um time pesado, é possível você observar também que eles têm problemas no sistema defensivo. E é aí que o São Paulo vai ter que jogar. São Paulo não vai ter toda... Quando você fala preocupação, tem preocupação com zaga, com meio de campo, com ataque. São os conjuntos de um time de futebol. Mas a preocupação maior do São Paulo amanhã é atacar. É fazer gols. É partir para cima. Só vai decidir se fizer gols. Se não quiser levar para disputa de pênaltis. Que eu acho que não é interessante. A menos que o Cardona possa, se for para pênalti, bater pelo menos uns 3, né? Que não é o caso. Mas depois da brincadeira aqui, voltando a falar sério, é um time de São Paulo que tem que partir para cima, como eu disse. Eu fiquei encantado com o Marcos Antônio no jogo da terça-feira passada. Que baita jogador, que baita jogador. Você dentro do campo, o Gabriel e Ricardo, você consegue enxergar o jogo muito diferente daquilo que a gente vê pela televisão. Por quê? Você assistindo pela televisão, e eu mesmo transmito muito jogo de dentro do estúdio, que é o chamado off-tube, você vê praticamente 90 minutos a bola. Você não vê posicionamento. E a forma como o Marcos Antônio se aproxima onde a bola está, como ele se aproxima dos companheiros, como ele dá opção de jogo, ele mexe com o meio-campo do time do São Paulo. Então, eu estou otimista. É um jogo muito duro, é um jogo muito difícil, mas eu acredito no São Paulo.
Pois é, Nivaldo, você falou aí de um personagem muito importante aí nessa. A gente brinca aqui, ressuscitação do São Paulo na temporada, né? Desde a chegada do Crespo, o São Paulo se firmou num formato tático de 3 zagueiros e o meio de campo, ao passo que perdeu o Oscar por lesão e o Lucas ao mesmo tempo, 2 pilares importantíssimos do time, ele redescobre, né, o Bobadilha e o Marcos Antônio jogando muita bola, né, e dando essa sustentação para o time. E a gente aqui nos comentários, os amigos aqui do chat brincando, falando que o São Paulo ganhou de 0-0 lá na Colômbia pelo todo o desenho do jogo, por tudo que aconteceu lá, né? E para esse jogo de amanhã, como você comentou bem aí, né? Os jogadores do Nacional são fortes fisicamente, correm muito, e o São Paulo ainda tem um processo de ajustes. A gente não pode esquecer que o Crespo chegou ontem, praticamente, sim, né? A sua sensação no campo, vendo o jogo lá, a mesma pergunta que eu fiz para o Gabriel, que também esteve lá em Medellín, dá essa sensação de que o São Paulo conseguiu usar aquele clichê do soube sofrer, ou foi mais sorte do que juízo? As duas coisas. As duas coisas. A sorte faz parte? Eu acho que sim. Para não ser pretensioso, eu diria, eu tenho certeza que sim. Mas, enfim, tudo isso, democraticamente, eu discuto. Mas você ter no Cardona um cara que é um dos principais jogadores da equipe, na mesma noite perder 2 pênaltis, né, e, de novo, com o mérito do Rafael de defender o segundo pênalti, isso não é comum. Aquelas 2 bolas na trave, aquele contra-ataque, não o do Marlos, aquele contra-ataque que o time saiu em velocidade pelo lado direito, o Rinestrosa, ele bateu aquela bola, mas eu vi gol naquela bola do Rinestrosa, que ela vai, explode na trave e corre para dentro. A do Marlos, ela bate numa trave, corre por cima do Rafael e consegue tirar. Então, teve também sorte na partida. Mas a questão é que a sorte, você não conta com a sorte para entrar em campo. Se ela acontece, ok, muito obrigado e vamos em frente. Agora, o São Paulo tem condições de fazer no Morumbi um jogo ofensivo e levar perigo para cima deles com o André Silva, né, com o Luciano, entrar um pouco mais no jogo. O Luciano, daquilo que nós estamos acostumados a ver do Luciano, eu acho que ele poderia ter participado um pouco mais da partida no jogo da terça-feira passada. Deve fazer isso amanhã. De novo, eu imagino que o Lucas tenha condições de começar a partida entrando ainda com o Bobadilha e o Marcos Antônio. Então, é um time forte, é um time perigoso, o time do São Paulo, e bora para cima deles. Bora para cima deles. Com o Morumbi. Quantos espectadores no Morumbi amanhã, hein? 60 mil? São Paulo não divulgou parcial, mas é por aí, Nivaldo. Acho que é 60 mil torcedores para mais aí. Tomara, já está esgotado no site. No site, sabe, não dá para comprar mais, né? Então, já foi boa a venda. Isso faz toda a diferença, né, gente? Isso faz toda a diferença. Por que a gente sempre coloca, o Atlético Nacional é forte em casa? Por quê? Por conta do torcedor, por conta do campo, de conhecer os atalhos, por conhecer o gramado. É a vez do São Paulo agora. Agora é o São Paulo em casa. Exatamente, é um jogo de muita emoção para o São Paulino, mas também de muita força desse apoio do torcedor, né? E aí também, Nivaldo, porque a gente está muito mergulhado no São Paulo Futebol Clube, né? A gente está aqui todo dia, então até as pautas mínimas viram máximas para a gente tem uma visão, às vezes, um pouco comprometida, né? Da forma de ver o todo, às vezes, né? Mas eu queria perguntar para você, assim, como é que você enxerga hoje o jogo do São Paulo mesmo, essa evolução na era Crespo, né? E claro, né, o que você acha que tem de real pretensão o São Paulo, não só na Copa Libertadores, mas também no Campeonato Brasileiro, que o São Paulo consegue uma recuperação, acho que dá para o torcedor sonhar, ele tem, claro, sonhar tem sempre esse direito, né? Mas assim, você acha que tem, de fato, fundamento no São Paulino pensar que esse ano é um ano que dá para pensar em ser campeão da Copa Libertadores e joga um futebol condizente para isso? Gabriel, é para acreditar. É para acreditar e é para fazer a parte também, o torcedor que costuma ir para o estádio, ir lá e fazer a sua parte, de empurrar o time, de prestigiar e dar essa força que faz toda a diferença, né?
Agora, vamos discutir o futebol com relação ao Campeonato Brasileiro, que você passou por ele. Você viu a recuperação do time do São Paulo. Então, vamos lá. Contra o Sport, lá na Ilha do Retiro. Você viu que o São Paulo, quando pôde usar alguns jogadores no segundo tempo, ele foi buscar um empate? E que se tivesse talvez mais 10 minutos de jogo, teria virado para 3-2? Teria condições de fazer isso? Essa é a mudança do time do São Paulo. Essa é uma postura completamente diferente do São Paulo em termos de confiança, de segurança para trabalhar o seu jogo. E com relação a quais são os times fortes que estão disputando a Libertadores da América, você tem o Palmeiras, você tem o Flamengo, você tem equipes que estão estruturadas há mais tempo do que o São Paulo. Poxa, então que argumento você está usando de acreditar no São Paulo quando você compara com o Palmeiras, que fez a melhor campanha no geral, com o time do Flamengo, com todo o investimento que ele tem? Da seguinte maneira, o grande barato do futebol. Vocês se lembram que na semana passada o Santos venceu o Cruzeiro no Mineirão? O Santos venceu o Cruzeiro no Mineirão. O Cruzeiro brigando pela liderança do Campeonato Brasileiro. Qual foi o Santos que venceu o Cruzeiro no Mineirão? Foi o Santos que tomou 6 do Vasco da Gama, né? Então, esse é o Campeonato Brasileiro. É uma forma diferente de disputa. A Libertadores da América, restam quantos jogos para acabar a Libertadores? Né? São 2, 4, 5, 6 jogos, você contando com a grande decisão, com a grande final. Então, é comprometimento total em cada jogo que tem pela frente. Eu já consigo enxergar o São Paulo em condições de estar nas quartas de final. Qual será o adversário das quartas de final? Aí é você começar todo um trabalho visando quartas, visando semi e chegando na decisão. Condições do São Paulo? Meu Deus do céu, com a história que tem o São Paulo, a história entra em campo, de certa forma, com o Morumbi, 60 mil espectadores empurrando e a história que tem, eu acho que sim, entra em campo também. É um peso que faz diferença e que tomara faça diferença para o nosso lado aí de jogar em casa com esse barulho todo e essa mística que entre para ajudar o tricolor. Nivaldo, eu sei que você tem horário, mas eu queria só destacar algumas mensagens aqui, porque a galera ficou muito feliz aqui da sua participação com a gente, então obrigado também. Feliz. Que bom, que bom. Já deixa a porta da casa aberta aqui, quando você quiser voltar, obrigado. Já está aqui, viu? Então, obrigado. O pessoal já está te convidando aqui. O Juninho Lopes, pessoal mandando abraços aqui, o Clone.7 também aqui, o Maico, que ele fala, petição para o Nivaldo ter cadeira cativa em algum programa do Arquibancada Tricolor, então ó, você já está começando a ser convidado pelo público já, então isso que é bom. E aí, Nivaldo, eu queria comentar com você sobre o jogo de amanhã, né? Amanhã é exclusivo da Paramount Plus, assim como foi na ida, né? Teremos você, o PVC, que também mandou um vídeo para a gente, que depois nós vamos colocar aqui, e toda a equipe, né, com Janice, tem todos os amigos lá, o Azan também, né, para outros jogos. Queria que Carlos você comentasse um pouquinho, até para fazer esse convite para a galera aqui, e também, claro, né, do seu canal, que eu também tenho acompanhado, teve entrevista com o Miller recentemente, né, queria que você comentasse um pouquinho aí, Nivaldo. Aliás, o que teve de São Paulino no meu canal, meu Deus do céu, foi o Juninho Paulista, o Dodô, o Miller, que você mencionou agora, o Ricardo Rocha, estão todos eles no meu canal. Eu convido o Michael, que mandou aí, enfim, o Juninho, toda a turma que está no chat aí batendo papo com você. Eu daqui não consigo acompanhar, senão mandaria um abraço aqui a todos vocês que estão acompanhando aqui a Arquibancada Tricolor. Eu tenho um canal, chama-se Prieto TV. Eu tenho um programa chamado 3 Pontos, que vai entrar no ar daqui a pouco, às 8h30 da noite, e a gente vai estar, claro, com a Marília Ruiz e o Alfredo Loeblin, projetando e discutindo também a exemplo que já estamos fazendo aqui. Para mim está sendo um aquecimento com o Ricardo, Gabriel, colhendo um pouco de conhecimento de vocês, informações também, e vou levar para o meu programa daqui a pouco, na Prieto TV, convido todo mundo para acompanhar também, e é exemplo que vocês fazem um sucesso aqui, passar pelo meu canal. São meus convidados. A transmissão amanhã, a bola rola 9h30 da noite, mas nós temos um programa a partir das 8h30 da noite, 1 hora antes da bola rolar, Paramount Plus,
com exclusividade o jogo da volta também do São Paulo. Ó, quem jogou muito FIFA aí, ó. Abraço, não deu tempo de eu ver. O Paulo Nobre mandou mensagem aqui. Não Paulo. É o presidente do Palmeiras, né? É o nosso Paulo Nobre. Obrigado, Paulo. Abração para você. Então, Paramount Plus, a partir das 8h30, eu vou estar na cabine com o Paulo Vinícius Coelho. Se eu não estou enganado, é o Cereto e a Janice que vão estar no gramado, né, no trabalho de reportagem. A gente vai trazer entrevistas antes do jogo, na nossa transmissão. A bola rolando, terminando o jogo, coletiva do Crespo, jogadores falando na saída do campo, enfim, todo o clima dessa decisão e tomara, com a classificação do São Paulo para as quartas da Conmebol Libertadores da América. Relaxem. Deixa eu ver aqui. Faltam 25 horas ainda, né? Calma, torcedor tricolor. Eu sei que o coração está batendo mais forte no peito de todos os torcedores, mas se lembrem de 92, se lembrem de todas as conquistas do São Paulo. É assim mesmo, com ansiedade, com emoção e com a força do torcedor dentro do Morumbis, partindo para cima dos colombianos e dando o troco de 2016, que eu não me esqueço, aquele erro grosseiro, absurdo de arbitragem que prejudicou o São Paulo. Hoje, com o VAR, vai ser diferente. Bora para cima. Valeu, turma!